Será que a melhor forma de contemplar um consórcio é via sorteio ou lance? Será que a única forma de contemplar um consórcio é com sorteio e lance? É disso que eu quero falar hoje. E olha, muita gente me mandou mensagem na rede social por conta de um vídeo, de um corte que eu publiquei, querendo saber mais sobre isso e principalmente das diferenças entre a contemplação no mercado americano, no consórcio nos Estados Unidos e no consórcio no Brasil. E é disso que eu quero falar um pouco. Quem sabe até de dar ideias para o mercado brasileiro, de novas formas de contemplação que a gente poderia pensar, uma vez que a gente está na época, na era da inteligência artificial, de tecnologia, de uma infinidade de dados. E o consórcio surgiu lá no Brasil na década de 60 com toda a restrição que você tinha na época. Será que não chegou na hora da gente atualizar o modelo, da gente pensar em inovações para melhorar o produto de consórcio, esse produto que a gente tanto ama? É disso que eu quero falar hoje com você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, manda para o seu amigo, manda para aquele entendedor de consórcio, que aqui nós estamos transformando a indústria de consórcio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Bom, vamos lá. Primeiro, talvez a gente tenha que explicar o porquê das coisas, né? O consórcio brasileiro, quando ele surge lá na década de 60, no Brasil, obviamente, lembra que tem experiência de consórcio no mundo inteiro, mas talvez o Brasil foi o país que melhor regulou e institucionalizou essa indústria, por isso que a gente pode chamar ele de jabuticaba brasileira, mas não porque existe só no Brasil, porque isso é uma fake news. Mas o produto, ele é um produto do tempo também, né? Então, em 1960, imagina o desenvolvimento de tecnologia. Pergunta aí aos antigos do consórcio, quem tem um pouquinho mais de cabelo branco do que eu, como é que eram realizadas as assembleias, como é que eram feitas as apurações das assembleias. Era um mundo completamente diferente do que a gente tem hoje. E não é que era um mundo sem IA, era um mundo sem internet, era um mundo sem computador. Então, o maquinário disponibilizado ao seu tempo era muito diferente. Por isso que quando a gente fala do sorteio e do lance, era um produto perfeito, era uma dinâmica, um mecanismo perfeito naquele tempo. Mas o tempo passou, gente. E eu acho que aqui fica uma responsabilidade para todo mundo que gosta desse produto, que vende, que administra, que regula, que representa, a gente começar a pensar em formas diferentes de fazer o consórcio, aproveitando das tecnologias que a gente tem hoje. O sorteio, eu vou falar um pouco sobre isso, tem suas questões. O lance tem suas questões. Será que não chegou a hora da gente rever como que é feito isso? E será que, principalmente, a gente não pode se espelhar em como é feito o consórcio em outros países? Aqui eu vou trazer, obviamente, a dinâmica dos Estados Unidos, porque eu estou mais perto, mais envolvido diretamente, mas existem experiências positivas no mundo inteiro. E a gente não pode achar, só porque nós somos uma jabuticaba, só porque a gente faz esse produto muito bem, isso aqui é inquestionável, mas a gente não pode achar que por isso a gente é o melhor ou a gente não tem nada que aprender. É um pouco do futebol, né? Não é porque o Brasil é penta, quem sabe aí hexa, num futuro muito breve, que a gente não pode aprender com outras seleções o que está acontecendo lá fora. É um pouco disso que a gente tem para falar hoje. É um respeito total à história do consórcio, mas sem deixar de subir a barra todos os dias. Dá para melhorar. E eu quero mostrar aqui um pouco dos problemas das formas de contemplação do mercado brasileiro atual e também, quem sabe, a gente pensar junto aqui em como mudar um pouco, adaptar as regras, melhorar o produto para a gente continuar subindo, né, e representando cada vez mais administradoras, mais clientes ativos no cenário nacional. Bom, vamos lá. Primeiro que eu quero começar do sorteio, falar um pouquinho sobre isso, apresentar alguns pontos que eu acho que são bem delicados dele. A coisa boa do sorteio é que ele é simples. Ele é simples de entender para o cliente e ele é simples de fazer para a administradora. Alguns usam ainda aquela bola, né, mágica que sorteia, você pega a pedra, outros são loteria federal, cada um na sua, mas você entende que sorteio é sorte, tá? É simples, é fácil de executar, é fácil de entender. Qual que é o problema do sorteio, portanto? O problema é que ninguém deveria fazer um planejamento financeiro, como a gente quer vender o consórcio, baseado em sorte. Isso não existe, isso não deveria ser assim. Você faz um planejamento financeiro baseado, obviamente, em uma análise que pode ter risco, pode dar certo daqui, pode dar errado dali, ok, e você gerencia esse risco. Mas sorte
é algo muito imponderável e tão imponderável que não deveria entrar nessa análise. Tanto que muitos representantes e até administradoras brasileiras, quando elas estão fazendo o processo de venda, elas desconsideram o sorteio. Elas falam, olha, se der alguma coisa no sorteio, pode comemorar, pode ficar feliz que melhorou a situação para você. Mas eu, no meu planejamento, não vou considerar. Ele considera só o lance dentro desse planejamento. Então o sorteio tem esse componente que, ao mesmo tempo que ele é simples para executar, para o cliente entender, mas é um problema porque você não deveria basear todo o seu planejamento na sorte. Quer ver um outro problema do sorteio? Talvez esse é o mais relevante de todos que eu poderia apresentar, eu vou focar só nele. Imagina um cliente de um grupo de imóvel. Vamos pegar um imóvel alto, 500, 600, 700 mil, 1 milhão. Tem cartas de todos os jeitos hoje. Primeiro mês ele entra, ele conseguiu pagar a parcelinha dele ali de 1.000, 2.000, 3.000, não importa. Mas ele conseguiu pagar. E ele foi aceito naquele grupo de consórcio, que você faz uma análise de quem está entrando no grupo. Contudo, essa análise de quem entra no grupo não é a mesma análise quando você vai contemplar. São duas análises diferentes. E, gente, lógico, quando você contempla alguém, essa análise é muito mais robusta. É uma análise que, inclusive, você vai, faz uma análise estatística, uma análise do cadastro, uma análise da pessoa, porque você está dando crédito para ela. No primeiro momento, aquele cliente, ele é um investidor, ele está aportando valor. Concorda que o risco para o grupo é muito menor? No segundo momento, quando ele é contemplado, ele está retirando dinheiro do grupo. Ali tem um risco e quem administra esse risco é a administradora de consórcio. É por isso que ela é paga para fazer isso, tá? Obviamente, quem paga aquilo ali, se tiver algum déficit naquele grupo, é o próprio grupo. E no final, a administradora. Então, olha só, gente. Eu sei que é um tema delicado e é uma frustração muito grande quando o cliente vem e fala, pô, mas para me vender, para eu entrar no grupo, é fácil. Mas para me contemplar, é mais difícil. Eu sei, eu entendo. Mas é o que é, tá? E tem que ser, tem uma justificativa. É para proteger todo mundo. Então, talvez esse não seja um problema do cliente nem da administradora. Esse é um problema do design do consórcio brasileiro. E é isso que eu quero atacar com vocês. Porque a forma como ele é feito ocasiona isso. É frustrante para o cliente, num primeiro mês, pagar uma parcela de R$2.000, R$3.000, seja lá o que for. Daqui 1 ou 2 semanas tem uma assembleia, ele é contemplado no sorteio, ele está super feliz. Aí a administradora chega para ele e fala assim, parabéns, você foi contemplado. Contudo, seu cadastro é ruim. E eu não posso te dar esse crédito. E o cliente, mas como assim? Vocês me aceitam no grupo, eu dou uma sorte, eu gasto a minha sorte, né? E agora vocês não querem me entregar a carta? Eu sei, é frustrante pra caramba. Mas esse não é um problema da administradora, esse é um problema do design do consórcio. É importante deixar claro que essa é a forma como o mercado brasileiro se organizou lá na década de 60, pelos motivos que eu já apresentei. É simples, é fácil, todo mundo entende, dá um senso de justiça para todo mundo. Mas que justiça é essa? Que você contempla, quando o cara realiza a sua sorte, né? Executa a sua sorte, você não entrega a carta. Mas também como entregar a carta para alguém que você fez uma análise e o cara não vai conseguir pagar aquele saldo devedor, ele não tem condição financeira, ele é um risco para o grupo. Concorda que tem um desbalance aqui entre cliente e administradora? E, de novo, não é problema nem do cliente e nem da administradora. Esse é um problema do design do produto brasileiro e de como que ele foi organizado. É isso que a gente tem que organizar. É isso que tem uma oportunidade de repensar o produto e de fazer algo que seja mais justo, mais previsível e muito mais relacionado a um planejamento financeiro da pessoa. O sorteio definitivamente não é essa forma. Vamos falar do lance agora, que é a segunda modalidade de contemplação. O lance para administrador é muito bom, porque quando o cliente dá o lance, ele está antecipando parcela, a administradora está realizando aquele valor no tempo zero, ele está antecipando um valor de taxa de administração futura que ela ia receber agora. O cliente está diminuindo o saldo devedor, então também é bom para a administradora e é bom para o grupo, porque ela está diminuindo ali o risco, né, de uma inadimplência um pouco maior. Qual é o problema? O problema é que os lances estão super mega inflacionados. E pode ter vários motivos para isso. Pode ser, a gente pode fazer uma análise da Selic alta, que faz com que o consórcio esteja mais atrativo aos olhos dos clientes. Os clientes estão cada vez mais comprando consórcio, e isso é um fato, a gente está chegando, já passou de 13 milhões de clientes ativos, é recorde atrás de recorde nos últimos anos, todo mês a gente bate recorde, tá? O mercado inteiro. Quando tem mais gente nos grupos, você obviamente tem uma competição maior por contemplação. Quando você tem uma competição por contemplação, você aumenta os valores de lance. E aí os lances que podiam estar na casa de 50, 55, eles chegam a 60
eles chegam a 70%, eles chegam a, pasmem, 80% de lance. Com o fenômeno do embutido, inclusive, que você não precisa tirar esses 80% do bolso, você pode, por exemplo, embutir 30%, fica ainda mais fácil dar os 80%, porque você vai considerar, não, na verdade eu vou tirar só 50% do bolso, os outros 30% eu diminuo da carta. Mas veja, o cara que dá 80% de lance, será que ele deveria trazer um consórcio? Será que o consórcio é realmente a melhor solução para ele? Será que ele não deveria pensar em outras formas? Por que você não espera um pouco mais, economiza e compra o carro à vista, o imóvel à vista? Por que você não investe esse dinheiro? Tem muita provocação que a gente pode fazer. Eu já fiz uma conversa com um brasileiro, quero trazer ele aqui no meu canal, viu? Um brasileiro que está fazendo o doutorado dele em Stanford, uma das maiores universidades dos Estados Unidos, que ele está estudando o fenômeno do lance do consórcio brasileiro. E de como talvez ele não seja a melhor ferramenta, ou de como que ele talvez seja uma transferência de dinheiro ali entre o mais pobre e o mais rico. Tem problemas no lance. De novo, quando ele surge na década de 60, é talvez a melhor ou a única forma de você decidir quem vai ser contemplado. Essa é uma decisão estatística, uma decisão econômica, uma decisão estratégica. Está sendo estudado, como eu disse, por um doutor que está fazendo o doutorado dele em Stanford e é estudado por todas as administradoras. Esse é um tema, do ponto de vista acadêmico, incrível de ser estudado. E, obviamente, o Brasil se organizou dessa forma. Deu certo, chegamos onde chegamos, mas esses problemas, eles acabam doendo no bolso do cliente. Quando o cliente entra num grupo e ele entende, às vezes tardiamente, que os lances são de 60%, 70%, 80%, ele dá duas piruetas para trás. E aí o que acontece? Ele cancela, ele reclama, e aí a gente chega na desistência que a gente tem de 50% do mercado existente. Isso é muito ruim. Esse leilão, ele é problemático para as administradoras do ponto de vista operacional também. O lance, ele é uma promessa. O lance, ele é verbal, entre aspas, né? Ou ele é sistêmico, mas você não está pagando aquele lance. Você só chega à hora da assembleia e você fala, eu quero dar um lance 70%. Ok. Quando passa a assembleia, você vai fazer a apuração dos primeiros colocados, até ter o saldo, até o fundo comum esvaziar. Você vai contemplando um a um. Só que quando você contempla aquele de 70%, você liga para o cliente e você vai falar com ele, olha, parabéns, você foi contemplado. 70% de lance. E aí o cliente decide se paga ou se não. Então tem muito desses lances espuma, que é o cara, vou testar, vou botar o pezinho na água antes de pular na piscina. Sabe como é que é? E aí ele dá um lance de 80% só para ver se ele vai ser contemplado. Ele é contemplado, a administradora liga para ele e fala, não, estava só testando. O que acontece? Chama o próximo deu 79, também não quer, chama o próximo, 78, 77. Isso é custo para a administradora, porque o dinheiro está parado no grupo, o Banco Central não deixa o dinheiro ficar parado no grupo, quando você contempla você tem que entregar, só que como que você entrega se os lances foram todos espumas e ninguém está querendo honrar, homologar aquele lance? E aí você vai chamando 70%, 65%, e nisso passou às vezes um mês, chegou outra assembleia, e se ainda está parado operacionalmente. Olha o custo para a administradora de parar um time inteiro para tentar entregar o bem, porque o cara foi contemplado, mas ele estava só testando o lance. Esse é um problema, porque é muito bom para o cliente ali, porque ele vai testando, mas é muito ruim para a dinâmica do consórcio, porque você trava a operação do consórcio inteira, porque você só estava testando, você não estava fazendo de verdade. Você pode eventualmente pensar em limitar isso, em treinar o seu representante para falar com o seu cliente? Sim, mas o cliente ele tem o direito de dar o lance. Obviamente, se não for de má fé, ele vai poder decidir se paga ou se não paga. Então, o lance também é um problema, tá? Para o mecanismo de consórcio mais saudável possível. E tem administradora que sofre muito isso. Tem outras que eventualmente não sofram, mas esse leilão, ele talvez subverte um pouco a lógica do consórcio. Fora a questão operacional que eu disse, grupos de lance muito alto são um problema. Isso significa que o grupo talvez não tenha a qualidade adequada. Isso significa que talvez tenha uma antecipação de taxa de administração muito grande da administradora. O que ela está fazendo é botar dinheiro no caixa dela e não no fundo. E aí tem menos clientes a serem contemplados. Se tem menos clientes a ser contemplado, você não está contemplando 10, você está contemplando 1. Então você só contempla o cara de maior valor. Entendeu como tudo se conecta? Consórcio é cobertor curto, né? Tampou o peito, descobriu o pé. Então essa dinâmica é muito difícil e as duas formas de contemplação, elas funcionam, elas estão consolidadas,
mas elas têm problemas. E a gente tem que apontar esses problemas aqui para tentar pensar numa solução para elas. É o que a gente vai fazer agora. Bom, vamos para a solução e eu quero apresentar a solução que está sendo criada nos Estados Unidos. Para quem não sabe aqui, eu já falei algumas vezes, eu virei investidor depois e hoje sou executivo da empresa dos Estados Unidos e a gente está levando o produto consórcio para o maior país do mundo, né? Isso é uma honra, um desafio muito grande. Estamos na luta e tem sido extremamente positivo até para a gente entender mais desse conceito de consórcio no mundo inteiro. Só que aqui, obviamente, tem muitos desafios. A gente não pode levar o produto, né, pega a lei dos consórcios de 2008 e leva para os Estados Unidos, porque essa lei não necessariamente é aplicável lá. Então a gente precisa formatar o produto de uma maneira que nos Estados Unidos ele seja legal, ele esteja em conformidade, fazer as coisas certinho. E dentro desse aspecto, na análise do principal fundador e do escritório de advocacia que é sócio do projeto, que é o Adriano, e o escritório que é a Love Love, eles identificaram que tanto o sorteio como o lance não seriam possíveis ou viáveis, pelo menos naquele momento, de fazer nos Estados Unidos. E aí você tem um problema. Como que eu contemplo o cliente se as duas formas que a gente conhece, que é o sorteio e o lance, eles passam a não ser mais permitidos? O Adriano, que tem um background muito grande, né, de tecnologia, de dados, de inteligência artificial, ele fez um mestrado na área, antes que isso fosse um tema real, né, inteligência artificial, pelo menos eu que não sou da área tech, eu conheço isso desde que pré-pandemia, 18, 19, se escutava falar um pouco mais fortemente. Ele, em 2016, ele fez um mestrado nessa área. Então, assim, muito à frente do tempo, ele tinha essa capacidade técnica de pensar e ele começou a entender o consórcio, a contemplação, ela é nada mais, nada menos do que um mecanismo de minimização de risco. Quem é contemplado deveria ser o melhor cliente. E o que é o melhor cliente? É o que representa um menor risco para o grupo, porque o todo é mais importante que a parte. Então a gente deveria garantir é sempre uma palavra difícil no consórcio, mas a gente deveria direcionar que a contemplação do melhor cliente com menor risco seja realizada. E isso definitivamente não é por sorteio e também não é por lance. Como sorteio e lance eram limitados, a gente não conseguia fazer isso na época que a Savings foi criada, isso foi lá em 2020, 2021, o time na época pensou em uma solução que era, poxa, vamos fazer um ranking. Vamos fazer um ranking dos clientes, como se fosse um campeonato brasileiro, né? Não tem a tabela ali, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro, é um ranking com pontos. Cada cliente vai ter ponto. Mas esse ponto vem de onde? O que você faz com esse ponto? Como é que eu ganho ponto? Você ganha ponto a partir de qualquer atitude sua que diminua risco para o grupo. O que diminui risco para o grupo? Se você paga em dia, não atrasa a parcela. Se você adianta a parcela. E veja, é adiantamento. É ele efetivamente botar dinheiro no grupo. Não é lance. Se você participa de cursos, treinamentos, lives, se você está engajado com a gente, se você traz clientes, porque quem traz cliente efetivamente está colocando mais gente, está colocando seu amigo naquele projeto. Então, certamente diminui o risco. Quem representa menos risco para o grupo vai estar no ranking acima. E veja, a grande diferença que eu defendo muito desse modelo, e a gente poderia pensar ele no Brasil também, é que é um modelo de transparência radical. Quando você abre o aplicativo, você vê exatamente a posição das pessoas no ranking. Você sabe a sua posição em tempo real. A cada vez que você paga o seu boleto, lá não é um boleto, tá? É só uma força de expressão, você sobe no ranking, mas o seu colega também sobe. E esse algoritmo, essa fórmula, tá? Isso é uma fórmula, basicamente. Ela é montada para tentar captar tudo que gera risco e dar a quantidade de pontos necessárias para que o primeiro seja o cara com menos risco envolvido no processo. Tem sido uma jornada muito interessante, né? A gente já teve algumas contemplações, foram 5 contemplações até o momento que eu faço esse vídeo. Não tem ninguém ainda inadimplente, a gente sabe que vai ter cancelamento, é vida real, tá? Mas me parece uma performance melhor para os clientes, melhor para o grupo e melhor para a administradora. Os clientes, quero agregar isso, fica com o poder de entrar no aplicativo todo dia e é loucura. O pessoal entra todos os dias no aplicativo para ver o ranking. Por quê? Porque eventualmente quando você entra no consórcio, você sabe, olha, daqui 5 meses eu quero ser contemplado, daqui 1 ano eu quero ser contemplado, daqui 2 anos você vai ser contemplado. E você já consegue simular dentro do app qual é o valor de aporte que você tem que dar
para ir subindo no ranking. Então você fica menos suscetível a entrar numa dinâmica de dar um lance de 70% para ser contemplado, aquela expectativa, e você entra num planejamento maior. Estados Unidos também é uma terra que você ganha dinheiro, né? Você faz um Uber, você faz uma entrega, você ganha uma gorjeta, você faz uma venda, tem bônus, salário, você ganha dinheiro. O problema não é ganhar dinheiro, o problema é gastar. Então a Savings entra também como se fosse uma caixinha. Sabe a caixinha, os cofrinhos que ficaram muito famosos aqui nos bancos brasileiros? Cara, ganhou $50, bota na Savings. Por quê? Porque isso vai pontuar você vai subir no ranking e obviamente você vai ter uma visibilidade de contemplação muito maior. Esse histórico é permitido no Brasil? Olha, óbvio a gente vai ter que chamar advogados, vai ter que chamar o Banco Central, mas não é o padrão. Então qualquer administradora que quiser fazer isso, primeiro, ele não sei se vai ter o know-how da Savings de inteligência artificial, de dados. Tem mestres e doutores trabalhando nisso agora, porque essa melhoria do algoritmo ela é contínua, tá? Não é que não, tá aqui pronta a fórmula da Coca-Cola. Não, não é a fórmula da Coca-Cola, porque isso vai amadurecendo conforme o tempo. Eventualmente você tem outros dados que você não tinha, que você passa a imputar isso na sua fórmula. Então isso é um trabalho contínuo. Assim como em ferramenta de tecnologia, né, as Big Techs, elas não sempre atualizam o modelo para viciar a gente lá nas telinhas, para a gente ficar horas e horas. Essa fórmula também é atualizada todo o tempo. Então tem uma questão de expertise, tem uma questão regulatória, tem uma questão que o mercado brasileiro também está muito acomodado do jeito que está. Não sei se funciona aqui ou se é o interesse do mercado brasileiro, mas é incrível como esse novo produto, essa nova forma tem mudado radicalmente a forma de contemplar e do cliente se planejar e da administradora gerenciar risco, que é o grande tema para a gente fazer no sistema de consórcio. Para a gente ilustrar, eu quero mostrar um case. Tá? Esse case do cliente João, vou colocar ele na tela daqui a pouquinho, não é João o nome dele, mas eu quero só mostrar, né, protegendo aqui. Ele é um cliente contemplado, mora nos Estados Unidos, comprou um consórcio da Savings em outubro de 2025, tá? Foi um dos primeiros clientes que a gente teve nesse marco que a gente considera, né, do Go Live da Savings, e ele é um case de como que ele entendeu o funcionamento do ranking, o funcionamento da pontuação, e ele jogou a seu favor. Então eu quero mostrar um pouco desse aspecto pra gente se inspirar nisso, tá? Veja bem na tela, o primeiro mês aqui, 16 de outubro, foi o primeiro pagamento que ele fez. Olha aqui, $69,65. Atenção, isso aqui é um pagamento semanal. Eu nem falei disso daqui, tá? Não vou falar porque tem um componente aqui de psicologia financeira que eu acho que é muito relevante, mas eu acho legal os pagamentos semanais, tá? Eu acho que eles criam uma recorrência, um comprometimento do cliente maior do que uma vez por mês. O cara esquece, não paga parcela e tal. Mas beleza, é uma dinâmica muito americana, lá eles recebem por semana também. O pagamento semanal é mais tradicional, digamos assim. E ele vai, né, do dia 16, dia 22. Aí veja, no dia 24, então uma semana depois, ele fez um pagamento extra, ele botou $100. Então um cara que já estava pagando ali o boleto normal, que era no caso aqui na semana, ele colocou mais $100. E vê que segue os pagamentos de $69,65 até no dia 10 de janeiro. No dia 10 de janeiro, deve ter entrado algum dinheiro para ele, pode ter feito algum serviço extra, ou entrou um bônus, alguma coisa aconteceu e ele botou $1.200. Opa, $1.200, ele subiu no ranking. Né? Obviamente ele fez, acho que ele fez o de 100 para testar, 4 meses depois, né? Porque foi em outubro até janeiro, 3 para 4 meses depois, ele faz um pagamento maior de $1.200. E veja, vai seguindo o pagamento normal de 65, 69 e $65, tudo sendo confirmado. Na segunda tela, eu tenho aqui que a dinâmica dele continua. E eu acho que é isso que é interessante, porque quando ele aprende efetivamente esse meandro de como que funciona, ele começa a ver tudo que é possível fazer com o consórcio dele. Dá uma olhada na tela e olha até o momento da contemplação, né, de como que ele faz isso, tudo que aconteceu com ele. Repara que no dia 14 de fevereiro, às 10 horas da manhã, pontual, ele faz um outro pagamento de $1.000. Em janeiro ele tinha feito um, em fevereiro ele faz outro. Isso coloca ele em primeiro lugar nessa contemplação de fevereiro, foi 15, né, de fevereiro. As assembleias, né, a gente chama de voucher selection, ela é todo dia 15, é o dia da assembleia de todo mês. Então no dia 14 de fevereiro ele faz o aporte de $1.200
nesse aporte ele vai para primeiro, ele é contemplado. Ele foi vendo ao vivo o fato de que estava subindo no ranking, quantos pontos ele ganhava quando ele colocava esses aportes, o fato de estar em dia, ele não atrasou nenhuma parcela. E veja que ele continua em dia, tá no cartão de crédito dele, débito automático, ele já tá de carro. Hoje ele é um risco de crédito para savings, normal, e ele tá em dia. Pagamento, inclusive, aqui o último pendente, né? Esse é um print antigo, que é toda semana vai tendo os pagamentos. A gente tem até chance de, eventualmente, o limite estourou, não tinha dinheiro, a gente fala com ele antes do mês acabar. É da semana, pra gente falar, olha, deixa regular o seu consórcio, para você não ter nenhuma multa em juros, para não ter risco de você perder o seu bem. Olha como que a dinâmica é melhor. Só que aqui eu estou mostrando só desse cliente que eu estou chamando de João. Obviamente, o time joga de um lado, o time joga do outro lado. Do outro lado, os outros clientes também estavam dando adiantamentos, também estavam tentando ser contemplados. No dia 15, é típico você ter uma movimentação maior, de mais gente fazendo o aporte, porque você está vendo ali uma possibilidade. Mas com o aporte de $1.200 para a carta dele, é muito significativo, é uma redução de risco grande para o grupo e é uma demonstração para o algoritmo e, obviamente, para a savings, de que ele é um bom pagador, de que ele tem esse capital, de que ele tem condição de assumir aquela dívida. É isso que o sistema de consórcio quer. Ela quer vender, mas ele quer também contemplar as pessoas certas, porque é isso que faz um produto cada vez mais saudável. Bom, feito o case, repara que são dinâmicas diferentes. O consórcio do Brasil, provavelmente, a pergunta a ser feita pelo cliente é: quando eu vou ser contemplado? Essa é a pergunta. Nos Estados Unidos o que eu posso fazer para chegar lá mais rápido? Porque você tem um controle muito maior da sua jornada do consórcio, uma vez que você tem visibilidade em tempo real, 24 horas por dia, e não só no momento da assembleia ou das assembleias passadas, em tempo real no aplicativo, tanto da sua situação como da situação dos seus membros daquele grupo. Então, isso te dá um controle. Eu acho que esse controle é uma narrativa muito importante para você falar para o seu cliente. De novo, quando você está numa situação em que você faz um planejamento baseado em sorteio, não me parece a melhor forma de você estruturar, né, esse planejamento financeiro para o cliente. Então, acho que, em essência, a mudança aqui é que o lance, muitas vezes, ele vem como uma promessa, e é uma promessa dos dois lados, né? É uma promessa do representante ou da administradora que com lance X você vai ser contemplado, e é uma promessa do cliente ao dar o lance que ele vai pagar o lance, ele vai homologar o lance, e não necessariamente isso é verdade para nenhum dos casos. No caso da savings, no caso do consórcio dos Estados Unidos, já é um pouco diferente, porque não tem essa promessa. O que vale é adiantamento, e adiantamento, amigo, é dinheiro no caixa, é quando o cara faz o pagamento. Baseado numa premissa que os Estados Unidos, você tem uma economia muito mais forte e, obviamente, uma condição de ganhar dinheiro que é mais fácil no Brasil. No Brasil tem gente, pessoal, pô, é foda. Tem gente que não ganha dinheiro, o cara tá trabalhando, tá ali tentando, ele não consegue pagar as contas. A impressão que a gente tem é que os Estados Unidos, obviamente, você tem a condição de ganhar dinheiro. O problema é que você gasta às vezes mal, você gasta em situações que não deveriam, né? Eu não quero fazer juízo de valor aqui não, mas o problema é muito menos na entrada, é muito mais na saída, né, nos Estados Unidos. E o consórcio ele vem com esse mecanismo, né? Como a gente fala no Brasil, de uma poupança forçada, de você se proteger de você mesmo, mas você vai ganhando no processo, porque a cada adiantamento que você faz, você é alçado lá em cima no ranking. Diferente no Brasil, que o adiantamento pode ser importante, mas é menos, né? Porque tudo bem, eu vou deixar de pagar um reajuste, alguma coisa assim, mas é menos relevante ali, diretamente pelo menos, na hora da contemplação. Então acho que isso aqui muda muito o jogo, né? Muda muito a dinâmica, a engenharia financeira por trás. Quem paga bem, quem paga muito, quem paga antecipado é reconhecido, o histórico é valorizado, então imagina toda a parte estatística por trás, né, para habilitar esse cálculo. O dinheiro, obviamente, ele não necessariamente ele vai passar na frente, ele não é a única coisa que faz você subir no ranking, então tem outras coisas que você pode fazer, se elas, obviamente, diminuem o risco do grupo, que você pode se aproveitar disso. Isso significa que você pode ter gente com menos dinheiro para aporte sendo contemplado. No Brasil isso é impossível. O cara que vai ser contemplado é o cara que deu mais dinheiro, que deu o lance, que pagou o lance maior. Então você acaba tendo uma visão de um consórcio para rico. É louco, né? Por quê? Para o consórcio ser contemplado no curto prazo, você tem que dar um lance alto. E quem não tem condição
vai acabar ficando para as últimas parcelas, o que não é um problema, mas eventualmente o cara precisa daquele bem no curto prazo. Quero deixar claro, isso aqui não é uma crítica ao Brasil, ao modelo brasileiro. Nós somos o que somos, por isso estamos onde estamos, mas é cumprir o meu objetivo aqui de ser quase que o ombudsman do consórcio, se eu posso me dizer assim, de botar o dedo na ferida do consórcio e falar, cara, vamos melhorar o produto, porque a dinâmica é maravilhosa, mas se tem uma outra coisa aqui que a gente pode questionar, adaptar ou melhorar, vamos fazer isso pelo bem do produto, pelo bem das administradoras, pelo bem dos representantes, mas principalmente pelo bem dos clientes. Se a gente pensa em novos modelos, a gente vai estar atraindo um público que eventualmente não estava olhando para esse produto com o carinho que ele deve. O modelo brasileiro é muito forte, mas a gente não pode fechar os olhos. A gente não pode ser arrogante de não olhar para o que está sendo feito lá fora. Tanto nos Estados Unidos, como na América Latina, na Índia tem modelos assim que são muito fortes. A gente pode aprender e aprender com cases de sucesso e de insucesso, tá? Vamos tentar trazer para cá o que a gente pode se inspirar ou o que a gente deveria evitar no sistema de consórcio. Bom, vamos resumir, pessoal. Caraca, esse vídeo aqui eu vou te falar um negócio, viu? Vai ser útil para muita gente. Eu vou mandar esse vídeo aqui para muita gente entender o modelo americano. Pessoal, resumo de história: menos sorte, menos leilão, mais planejamento, mais dado, mais previsibilidade, mais controle, mais savings para todos os aspectos. Se você interessou e quer saber um pouco mais, vai estar aqui. Segue o canal que a gente está falando sobre consórcio, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, apontando o dedo onde tem problema e enaltecendo o que merece ser enaltecido. Acho que tem um intercâmbio cultural entre Brasil e Estados Unidos, das práticas que os dois fizeram, né, ao longo dessa construção. No caso do Brasil, de mais de 60 anos, no caso dos Estados Unidos, super recente, mas que a gente pode trocar muita informação e crescer junto. Independente do modelo, o consórcio é lindo, o consórcio está sexy, nós estamos em todas as mesas de reuniões, de gente mais abastada, de gente mais simples. Vamos continuar falando sobre esse tema. Se você gostou desse vídeo, manda pro seu amigo que tá vendendo consórcio, que tá buscando consórcio, que quer comprar um consórcio no Brasil e nos Estados Unidos. Tenho certeza que vai ser super útil para ele. Toda semana, vídeo sempre novo sobre um tema super importante. Eu espero você na semana que vem. Tchau!